Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje Geometria Espacial Métrica, Troncos de Cone e de Pirâmide, com a seção de exercícios referentes a esse tema. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Então vamos lá, gente, papel e caneta na mão. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. UFSCar. Em uma lanchonete, um casal de namorados resolve dividir uma taça de milkshake com as dimensões mostradas no desenho. Item A. Sabendo-se que a taça estava totalmente cheia e que eles beberam todo o milkshake, calcule qual foi o volume em mililitros ingerido pelo casal e adote π igual a 3. Item B. Se um deles beber sozinho até a metade da altura desse copo, quanto do volume total em porcentagem ele terá bebido? Então vamos lá, resolvendo o item A. Item A. Sabendo-se que a taça estava totalmente cheia e que eles beberam todo o milkshake, calcule qual foi o volume em mililitros ingerido pelo casal. Adote π igual a 3. Então nós temos aqui um copo cônico com um diâmetro igual a 10 centímetros e altura igual a 20 centímetros. A primeira coisa que as pessoas podem falar é: mas Nerk, isso aqui não é exatamente um cone, porque a pontinha é arredondada. O valor não vai dar exato. Tudo bem. Diz o bom senso que a gente pode sim considerar esse copo como se fosse um cone perfeito. Até porque, se vocês observarem, o próprio examinador pediu para que a gente arredondasse o π, que, como a gente bem sabe, é um número irracional, por valor 3. Justamente por isso, não há mal algum a gente arredondar essa figura, que é um cone de ponta arredondada, como se fosse um cone perfeito. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente sabe é que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. E quanto vale a área da base? πr ao quadrado. E agora você precisa tomar um cuidado. Se o diâmetro é 10, obviamente o raio vale 5. Então nós temos π vezes 5 ao quadrado. E a altura vale 20. Tudo isso dividido por 3. Então vamos lá. 5 ao quadrado é 25, 20 copia e todo o resto copia. Só lembrando que π a gente pode substituir por 3. Então a gente colocou, ao invés de π, colocamos 3. 3 em cima, 3 embaixo, corta, corta, sobrou 25 vezes 20. E isso equivale a 500. 500 o quê? Centímetros cúbicos. Por que 500 centímetros cúbicos? Porque as medidas estão em centímetros. Então, obviamente, a unidade do volume, nesse caso, também vai ser em centímetros, só que centímetros cúbicos. Só que ele não quer a resposta em centímetros cúbicos. Ele quer a resposta em mililitros. E conforme a gente já aprendeu na aula de conversão de unidades, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Ou seja, 500 centímetros cúbicos equivalem a 500 ml, 500 mililitros. Item A, tranquilo. Item B. Se um deles beber sozinho até a metade da altura do copo, quanto do volume total em porcentagem essa pessoa terá bebido? Para facilitar a nossa compreensão, eu dividi a figura em duas. Então aqui nós temos o nosso copo cônico, aqui nós temos a marcação que representa a metade da altura. Então, obviamente, se a altura toda mede 20 centímetros, esse pedacinho possui altura de 10 centímetros. E conforme a gente já aprendeu, essas duas figuras são semelhantes. E agora vem um detalhe importantíssimo. É lógico que, como essas duas figuras são semelhantes, eu poderia estabelecer a relação de semelhança através das medidas. Só que isso vai dar muita conta. Vai dar certo, você não vai errar, mas vai ter mais trabalho do que eu vou ter. Exatamente por isso, nesse caso, compensa fazer literalmente, entre aspas, desprezando os valores numéricos. Então vamos lá, pessoal. Volume do cone pequeno eu vou chamar de V1. Note, eu não vou calcular. Eu vou chamar apenas de V1. Já o volume do cone grande, que representa todo o copo, eu vou chamar de V2. A partir disso, o que eu posso falar para vocês? Eu posso falar que o exercício quer que a gente calcule V2 menos V1 sobre V2. Nerk, eu não entendi. Então vamos lá.
nós temos aqui o cone que representa o nosso copo. Eu falei para vocês que o volume do cone pequenininho vale V1 e o volume do cone grandão vale V2. Nisso eu pergunto para vocês, quanto vale o volume desse tronco? Ou seja, o volume deste cone grandão desconsiderando essa pontinha. Simples, vale tudo, que é V2, menos V1. Ou seja, V2 menos V1. E quanto vale o volume total? É justamente o volume do cone grande, que é o V2. Se você fizer o volume da parte de bebida sobre o volume total, obviamente você vai encontrar o quê? O volume da parte bebida. Outra coisa que muita gente confunde. Se você coloca um canudo em um copo cônico, você bebeu a metade de baixo ou você bebeu a metade de cima? Muita gente pensa assim, Nerk, é muito fácil, ó. O fundo do canudo chega lá embaixo, então obviamente você bebeu a metade de baixo. Não, cara. A menos que você esteja sob ação de gravidade zero, o líquido vai descendo. É impossível que você beba uma taça cheia de milkshake e aqui embaixo apareça, entre aspas, um buraco. O líquido vai descendo. Então, obviamente, você bebeu a metade de cima. Cuidado para não confundir isso. Isso significa que se nós calcularmos V2 menos V1 sobre V2, a gente vai achar porcentagem bebida. Então, vamos lá. Outra coisa que a gente sabe, que existe uma razão de semelhança entre as alturas. E essa razão de semelhança entre as alturas eu vou chamar de K. Ou seja, a altura do cone grande sobre a altura do cone pequeno, a gente vai chamar de K, que é a nossa razão de semelhança. Então vamos lá, 20 sobre 10. Nesse caso eu preciso usar a parte numérica para ver quanto vale a razão. E a gente sabe que 20 sobre 10 dá 2, ou seja, a razão entre as alturas vale 2. E conforme a gente já aprendeu, se a razão entre os comprimentos vale 2, a razão entre os volumes vale 2 ao cubo. Ou seja, esta mesma razão ao cubo. Isso significa que V2 sobre V1 vale 2 ao cubo, ou seja, 2 ao cubo vai valer 8. E se V2 sobre V1 vale 8, isso significa que V2 é igual a 8V1. O que eu fiz? Eu apenas peguei esse V1 que estava dividindo, passei para o outro lado multiplicando. V2 é igual a 8V1. Se você não entendeu, pega esse V1, volta aqui. Fica V2 sobre V1 é igual a 8. Dá na mesma. E V2 é igual a 8V1 eu vou chamar de equação 1. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. V2 menos V1 sobre V2. É isso que eu quero calcular. Calculando isso, eu acho a porcentagem do milkshake que foi bebida. V2, pessoal, quanto vale V2? Vale 8V1. Então, onde tem V2, eu coloco 8V1. V1 vale V1, deixa desse jeito, e V2 eu substituo por 8V1, porque V2 vale 8V1. Então, ficou 8V1 menos V1 sobre 8V1. 8 batatas menos uma batata, nós temos 7 batatas. E aqui nós temos 8V1. Copia. Pessoal, V1 em cima, V1 embaixo, corta, corta. Sobrou então 7 sobre 8. E se a gente dividir 7 por 8, a gente vai obter 0,875, que representa 87,5%. Dica: se você tiver um valor decimal e multiplicar por 100, você vai deslocar a vírgula 2 casas para a direita. E esse valor encontrado vai representar a porcentagem, então nós temos 87,5%. Esse é o volume que foi bebido por um deles. Tranquilo? Bem fácil, né? Continuando, pessoal, agora a situação começa a piorar. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Ita 94. Um tronco de pirâmide regular tem como bases triângulos equiláteros, cujos lados medem, respectivamente, 2 centímetros e 4 centímetros. Se a aresta lateral do tronco mede 3 centímetros, então o valor de sua altura h em centímetros é tal que... Aí nós temos as alternativas. Pelo enunciado, nós temos que esta base aqui é um triângulo equilátero, esta outra base também é um triângulo equilátero. E uma dica importante que eu dou para vocês: vocês não são obrigados a criar a figura em escala. O que vale sempre, sempre, sempre é a solução algébrica. Então nós temos que esse lado vale 4, assim como esse também,
esse também, porque esta base grande é um triângulo equilátero. E nesta base aqui de cima, nós temos que os três lados medem cada um deles 2. 2 o quê? 2 centímetros. E quanto mede esse segmento, que representa uma aresta lateral? Mede 3 centímetros. Cuidado para não confundir a aresta lateral com a altura, que é justamente o que a gente vai calcular. Se você achar a distância entre os dois centros dos dois triângulos equiláteros, você achou a altura. É justamente o que a gente vai fazer. Vamos lá? O que nós temos, pessoal? Nós temos o seguinte: a partir da figura anterior, a gente vai fazer algumas construções auxiliares. Primeiro eu quero que você perceba o ponto A e o ponto C. O ponto A representa o centro do equilátero aqui de cima e o ponto C representa o centro desse triângulo equilátero aqui de baixo. O ponto B representa um dos vértices e o ponto D representa a projeção ortogonal do ponto B nesta reta CE, onde E é o vértice do triângulo equilátero aqui de baixo, um dos vértices naturalmente. Com base nisso, eu posso recriar essa figura aqui do lado para facilitar a visualização e eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nesses valores. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam: quanto vale AB? A gente sabe que se um triângulo possui lado L, a altura vale L raiz de 3 sobre 2. E a gente também sabe que no triângulo equilátero, as alturas também representam as medianas do triângulo equilátero. E como a gente bem sabe, as medianas têm uma propriedade importantíssima. Qual é? A distância do centro do triângulo até um dos vértices mede 2/3 da altura. Não pode esquecer disso. E eu não estou falando isso só para o ITA. Isso cai na FUVEST, isso cai na Unicamp. Qualquer vestibular sério vai cobrar esse tipo de conceito. É importantíssimo que você não esqueça. Então vamos lá. Essa distância, que vai de A até B, vale 2/3 da altura. E quanto vale a altura? L, que no caso vale 2, raiz de 3 sobre 2. Fazendo 2 raiz de 3 sobre 2 vezes 2/3, o que a gente faz? Corta o 2 com 2. O que vai sobrar? 2 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, a medida B vale 2 raiz de 3 sobre 3. Se você entendeu isso, você vai entender como se calcula CE. É a mesma coisa. Então vamos lá. CE, pessoal, como que a gente calcula CE? CE vale 2/3 da altura desse triângulo equilátero. E quanto vale a altura do triângulo equilátero aqui da base grande? L, que é a medida do lado, vezes raiz de 3 sobre 2. L, o lado mede 4, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso vezes 2/3. Porque a distância de C até E mede 2/3 de toda a altura. Fazendo isso, pessoal, o que a gente tem? Corto o 2 de baixo com o 2 de cima. Vai ficar, então, 4 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, CE mede 4 raiz de 3 sobre 3. E BE, como a gente bem sabe, mede 3. A partir dessas informações, eu quero que vocês agora reparem no triângulo retângulo BDE. Eu copiei ele aqui e eu quero que vocês reparem que BD tem a mesma medida que AC. Notem que AB, DC, é um retângulo. Então vamos lá. BD tem a mesma medida de AC, ou seja, vale H. BE a gente sabe que vale 3. E DE, pessoal, eu quero que vocês notem que esse trecho mede todo o trecho que vai de C até E, que vale 4 raiz de 3 sobre 3, menos esse trechinho aqui de cima. Note que CD tem a mesma medida que AB. Ou seja, se eu fizer 4 raiz de 3 sobre 3 menos 2 raiz de 3 sobre 3, eu vou obter a medida de DE. Para facilitar a sua vida, chama raiz de 3 sobre 3 de batata. Aqui você tem 2 batatas, aqui nós temos 4 batatas. 4 batatas menos 2 batatas são 2 batatas. Ou, se você não entendeu, faz a conta direto. Faz 4 raiz de 3 sobre 3 menos 2 raiz de 3 sobre 3. Você vai ter mais trabalho, mas vai chegar na resposta. Galera, olha que legal. Nós temos um triângulo retângulo, onde conhecemos o valor da hipotenusa, conhecemos o valor desse cateto e a gente quer conhecer o valor desse cateto, que é a altura. Adivinha o que você vai fazer? Muito bem, cara. Pitágoras nele. Então vamos lá.
3 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Eu posso também pegar esse monstrinho que está somando, passa para o outro lado subtraindo. Ficaria então que h ao quadrado vale 3 ao quadrado menos tudo isso aqui. É exatamente o que eu fiz. H ao quadrado é igual a 3 ao quadrado menos 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Vamos lá então, galera. 3 ao quadrado dá 9. Agora presta atenção. 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. E 3 ao quadrado dá 9. Mantém o sinal de menos. Note que eu consigo simplificar o 3 com o 9. Fica 1 em cima, 3 embaixo, ou seja, 4 terços. Então nós temos 9 menos 4 terços. Agora é continha super fácil, todo mundo sabe fazer. Tira o MMC dos denominadores, vai dar 3. 3 divide embaixo, multiplica em cima. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 9, 27. 3 divide por 3 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Mantém o sinal de menos. Continuando, 27 menos 4, 23. 3, copia. E se você dividir 23 por 3, você vai obter aproximadamente 7,67. Eu arredondei, vai dar 7,66666 e assim por diante. Vai dar uma dízima. Galera, presta atenção. Eu vou tirar a raiz dos dois lados. Vai ficar então que h vale aproximadamente raiz de 7,6. 7,6 é muito próximo de 8 e é muito próximo de 7 também. Ou seja, a raiz desse cara fica entre a raiz de 7 e a raiz de 8. Isso corresponde à alternativa A, de acertei. Tranquilo? Posso continuar? Continuando, pessoal, exercício 3. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Ita 97. Dentro de um tronco de pirâmide quadrangular regular, considera-se uma pirâmide regular, cuja base é a base maior do tronco e cujo vértice é o centro da base menor do tronco. As arestas das bases medem A centímetros e 2A centímetros. As áreas laterais do tronco e da pirâmide são iguais. A altura em centímetros do tronco mede. Bom, pessoal, o que nós temos? Nós temos um tronco de pirâmide e dentro desse tronco inscrito nós temos uma pirâmide regular, cuja base coincide com a base do tronco e o vértice coincide com o centro da base menor do tronco. Com base nessas informações, a gente pode desenhar esta figura, onde A é a aresta da base menor, 2A é a aresta da base maior, naturalmente do tronco, e dentro desse tronco nós temos uma pirâmide azul, cujo vértice coincide com o centro da base menor, naturalmente a base do tronco, né? Eu agora vou utilizar duas construções auxiliares. Olha só, pessoal, aqui nós temos T. O que seria T? T é a altura de uma das faces em forma de trapézio do nosso tronco de pirâmide. E agora a gente vai ter P. P é muito fácil. É a altura de um dos triângulos que forma a superfície lateral da pirâmide. Com base nisso, eu vou reescrever essas duas figuras aqui para vocês. Obviamente, essa base mede 2A, que é a medida da aresta da base maior, e esta base menor mede A, porque coincide com a aresta da base menor. E a altura, obviamente, a gente chamou de T. No caso do triângulo, nós temos então um dos 4 triângulos que formam a superfície lateral da pirâmide. Obviamente, a base do triângulo também mede 2A e a altura mede P. E o enunciado diz pra gente que a área da superfície lateral do tronco é igual à área da superfície lateral da pirâmide. Ou seja, a área de 4 trapézios é igual à área de 4 triângulos. Como que a gente escreve isso? Vamos lá então. 4 vezes, por que 4? Porque nós temos 4 trapézios formando a superfície lateral do nosso tronco de pirâmide. Esse cara em amarelo. Então a área lateral do tronco vale 4 vezes. Como que a gente calcula a área de um trapézio? Simples. Base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Base maior vale 2A, base menor vale A, a altura vale T, divide por 2. 4 dividir por 2 dá 2. 2A mais A dá 3A. 3 vezes 2A, 6A. 6A vezes T, 6AT. Ou seja, a superfície lateral do tronco de pirâmide vale 6AT. Já aqui no caso
da superfície lateral da pirâmide, nós temos 4 que multiplica. Como que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Base vale 2A, altura vale P, sobre 2. 2 por 2, corta, corta. Ficou então 4AP. Ou seja, a área lateral da pirâmide vale 4AP. E pelo enunciado, 6AT é igual a 4AP. 6AT é igual a 4AP. Podemos cortar A aqui, A aqui. O que vai sobrar? 6T é igual a 4P. A gente pode dividir os dois lados por 2. 6 por 2 dá 3, ficou então 3T. 4 por 2 dá 2, ficou então 2P. Pega o 3 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ficou então T vale 2P sobre 3. Guarda essa informação porque a gente vai usar daqui a pouco. Continuando, agora a gente vai pegar um outro triângulo. Exercício difícil. Inclusive, pessoal, é o exercício mais difícil da aula de hoje, eu acho, né? O que nós temos aqui? Nós temos a altura, nós temos metade da aresta da base e nós temos P, que, como a gente bem sabe, é a altura de uma das faces laterais da pirâmide. Esses três caras formam um triângulo retângulo. Isso significa que, por Pitágoras, a gente pode falar que P ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado. Tranquilo? O que a gente pode fazer, pessoal? Esse A ao quadrado está somando, vai para o outro lado subtraindo. Ficou então que P ao quadrado menos A ao quadrado é igual a H ao quadrado, ou também H ao quadrado é igual a P ao quadrado menos A ao quadrado. E isso a gente vai chamar de equação 1. Continuando, nós temos agora uma outra figura que a gente pode utilizar, que está destacado aqui para vocês em amarelo. Do centro da base maior, perpendicularmente até uma das faces, nós temos o apótema da base maior. E o apótema de um quadrado, pessoal, vale o quê? Metade do lado. Detalhe, não precisa decorar isso. Eu acho que é muito óbvio para todo mundo que do centro até um dos lados, perpendicularmente, nós temos a metade da medida de um dos lados. Ou seja, se todo esse lado mede 2A, esse lado mede A. Tudo isso aqui mede A, conforme está representado aqui para vocês. O T a gente já conhece. T representa a altura de um dos trapézios que forma a superfície lateral. O T está aqui representado para vocês. Eu peguei essa figura, coloquei lateralmente aqui para vocês. Nós temos que esse segmento é a altura, tá aqui. Este outro segmento é paralelo ao segmento que determina a altura, tá aqui para vocês. E, obviamente, ele também tem a mesma medida da altura, porque as duas bases, como a gente bem sabe, são paralelas. E isso significa, pessoal, que se daqui até aqui nós temos uma altura, daqui até aqui nós também temos uma altura. E a pergunta que não quer calar, quanto mede esse segmento? Esse segmento mede A sobre 2. Por que mede A sobre 2? Simples. Tudo isso aqui mede A, conforme a gente vê aqui facilmente. Esse pedacinho tem a mesma medida desse pedacinho. Aqui vale A sobre 2. Se você tem A e tira A sobre 2, quanto vale isso aqui? A sobre 2. Porque se você tem uma coisa e tira a metade, sobra a outra metade. Se você preferir, você pode fazer sem problema algum algebricamente. E eu quero que vocês notem finalmente que nós temos um outro triângulo retângulo entre H, A sobre 2 e T. E isso permite que eu diga que T ao quadrado vale H ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4. Cuidado aí, pessoal. A sobre 2 ao quadrado fica A ao quadrado sobre 4. Você também eleva ao quadrado o denominador. A gente pode pegar agora esse A ao quadrado sobre 4 que está somando, vai para o outro lado subtraindo. Fica então que T ao quadrado menos esse cara vale H ao quadrado. Ou também eu posso falar que H ao quadrado vale T ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Agora vem uma informação importantíssima. A gente vai lembrar que T vale 2P sobre 3. Deixa eu voltar para mostrar para vocês. Aqui, ó, T é igual a 2P sobre 3. Vamos usar essa informação. T é igual a 2P sobre 3. Isso significa que onde tem T eu posso colocar 2P sobre 3. Ou seja, H ao quadrado é igual a 2P sobre 3 ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Quanto fica 2P ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. P ao quadrado, P quadrado. 3 ao quadrado é 9. Ficou então que H ao quadrado vale 4P quadrado sobre 9 menos A ao quadrado sobre 4. E essa é a nossa equação 2. Com base na equação 1
E na equação 2, como obviamente h ao quadrado é igual a h ao quadrado, eu posso falar que p ao quadrado menos a ao quadrado é igual a 4p quadrado sobre 9 menos a ao quadrado sobre 4. Ou seja, se h ao quadrado é igual a h ao quadrado, o que é óbvio, esse cara é igual a esse cara. É justamente o que eu vou fazer aqui, ó. P ao quadrado menos a ao quadrado é igual a 4p quadrado sobre 9 menos a ao quadrado sobre 4. Agora é continha. Então vamos lá, copio esse cara. O m e mc entre 9 e 4, como eles são primos entre si, é direto a multiplicação 9 vezes 4, que vai dar 36. 36 dividido por 9 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. 16 o quê? P quadrado. 36 divide embaixo, multiplica em cima. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes, cuidado, menos a quadrado, vai dar menos 9a quadrado. Continuando, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 36, que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Só que cuidado, ele multiplica os dois termos. Fica então 36 vezes p ao quadrado menos 36a ao quadrado. O que eu fiz? Eu fiz a distributiva. Porque quando ele passa multiplicando, ele multiplica uma subtração. E quando nós temos um produto que antecede uma subtração ou uma soma, o que eu sou obrigado a fazer? Uma distributiva. Fica então 36p ao quadrado menos 36a ao quadrado. Copia o resto, né, pessoal? 16p ao quadrado menos 9 ao quadrado. Porque o 36 passou multiplicando, só sobrou o numerador. O que dá para fazer? 36p quadrado. Eu vou pegar esse 16p quadrado que está somando, vai para o outro lado subtraindo. 36p quadrado menos 16p quadrado fica 20p quadrado. E esse 36 ao quadrado que está subtraindo, vai para o outro lado somando. Ficou então 36 ao quadrado positivo menos 9 ao quadrado. Fica então 27 ao quadrado. Finalmente, pessoal, eu posso pegar esse 20 que está multiplicando o p quadrado, passo para o outro lado dividindo. Fica então que p ao quadrado é igual a 27 sobre 20 ao quadrado. Substituindo o valor de p ao quadrado na primeira equação, detalhe, se você quiser, você pode substituir sem problema algum na segunda equação. Por que eu vou substituir então na primeira? Porque a primeira é mais fácil, eu vou ganhar tempo. Então vamos lá, h ao quadrado é igual a p ao quadrado menos a ao quadrado. Só que p ao quadrado, a gente sabe que vale 27 sobre 20 ao quadrado. Ou, direto, né, 27 ao quadrado sobre 20, que é a mesma coisa que isso aqui. Tudo isso menos ao quadrado, copia o menos ao quadrado. Continha muito fácil. 27 ao quadrado menos 20 ao quadrado sobre 20. O que eu fiz? MC entre 20 e 1 é 20. Divide embaixo, multiplica em cima. 20 por 20 dá 1. 1 vezes 27 ao quadrado vai dar 27a ao quadrado. 20 divide embaixo, quando não tem nada, o denominador vale 1 e multiplica em cima. 20 divide por 1 dá 20. 20 que multiplica menos ao quadrado, menos 20 ao quadrado. Agora é muito fácil. 27 ao quadrado menos 20 ao quadrado, 27 batatas menos 20 batatas, 7 batatas, sobre 20. Agora, pessoal, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de h ao quadrado, como eu sei que h representa uma medida positiva, eu não preciso usar módulo. Então fica então que raiz quadrada de h ao quadrado, nesse caso, vale h. E raiz quadrada de 7 ao quadrado sobre 20 é raiz quadrada em cima, raiz quadrada embaixo. Raiz quadrada de a ao quadrado, como a é positivo, não precisa colocar módulo. Direto é a. E raiz de 7 não tem o que fazer. Coloca raiz de 7. Raiz de 20, pessoal. Bom, eu quero que vocês lembrem que 20, só para a gente não perder muito tempo, é a mesma coisa que 5 vezes 4. Por que eu fiz isso? Porque 4 tem raiz quadrada. Então, o 4 sai da raiz. O 5 continua, mas o 4 sai da raiz. Fica, então, a raiz de 7 sobre qual que é a raiz de 4? É 2. Copia a raiz de 5. Ficamos, então, com a raiz de 7 sobre 2 raiz de 5. Eu quero que vocês percebam agora que raiz de 5, ou melhor, 2 raiz de 5, é um denominador irracional. Eu não posso deixar assim. Eu tenho que racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. 2 raiz de 5 vezes raiz de 5 fica 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Quanto vale a raiz de 5 ao quadrado? Vale 5. Ou seja, 2 vezes 5, que vai dar 10. E aqui, pessoal, raiz de 7 vezes raiz de 5, mesmo índice na raiz,
basta multiplicar o conteúdo. 7 vezes 5, 35, ou seja, h é igual a raiz de 35 sobre 10. Alternativa B. E vamos lá, exercício 4. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. ITA 2000. Considere uma pirâmide regular com altura de 6 sobre raiz cúbica de 9 centímetros. Aplique a esta pirâmide 2 cortes planos e paralelos à base, de tal maneira que a nova pirâmide e os 2 troncos obtidos tenham os 3 exatamente o mesmo volume. A altura do tronco, cuja base é a base da pirâmide original, é igual a... Parece difícil, mas não é tão difícil assim. Olha o que a gente vai fazer. Nós temos aqui uma pirâmide e aqui nós temos as 2 fatias, os 2 cortes. E eu vou chamar H1 a altura desta primeira pirâmide, H2 a altura desta segunda pirâmide e H3 a altura desta terceira pirâmide. Obviamente, as 3 fatias possuem o quê? Muito bem, o mesmo volume. E a grande sacada para você evitar muitas contas é notar que H3 menos H2 fornece a altura deste tronco de pirâmide. Olha só, H3 é tudo isso. Se você fizer H3, que é tudo isso, menos H2, que é esse pedaço, o que vai sobrar? A altura desse tronco. E acabou o exercício. Maravilha! Vamos fazer então. A grande sacada aqui também é você notar que V1 sobre V3 é igual a H1 sobre H3 ao cubo. Nerk, eu não entendi o que você fez. Então vamos lá. Eu acho que é óbvio para todo mundo que nós temos uma piramidezinha, uma pirâmide média e uma pirâmide grande. Essas 3 pirâmides, a pequena, a média e a grande, são semelhantes entre si. Só que conforme a gente aprendeu na aula passada, aula teórica, a gente sabe que se existe uma razão de semelhança entre os volumes, a razão entre as alturas não vai ser exatamente a mesma. Ela vai ter que ser elevada ao cubo. Se vocês notarem, foi exatamente o mesmíssimo conceito que eu utilizei no primeiro exercício dessa aula. Se você percebeu isso, acabou o problema. Olha que fácil, pessoal. V1 sobre V3, ou seja, o volume 1, o volume da pirâmide pequenininha, sobre V3, o volume de toda a pirâmide grandona, é igual a H1, ou seja, essa alturinha, sobre a altura da pirâmide grandona, tudo isso elevado ao cubo. Acabou o problema. Eu vou chamar, pessoal, para facilitar a minha vida, o volume da pirâmide pequenininha de V. Se a pirâmide pequenininha tem volume V, como os 3 volumes são iguais, esse tronquinho tem volume V, esse troncão tem volume V também. Ou seja, o volume de toda a pirâmide vale V mais V mais V, ou seja, 3V. Então nós temos volume da piramidezinha, vale V. Volume da pirâmide grandona, vale 3V. Tudo isso é igual a H1 ao cubo, eu não sei quanto vale, deixa dessa forma, e H3 ao cubo. Pergunta, eu sei quanto vale H3? Sim, eu sei. H3 é justamente 6 sobre raiz cúbica de 9 centímetros, ou seja, a altura de toda a nossa pirâmide grandona. Então basta que eu pegue H3, que vale 6 sobre raiz cúbica de 9, e eleve ao cubo. 6 ao cubo sobre raiz cúbica de 9 ao cubo. Então vamos lá. V sobre 3V. V em cima, 3V embaixo, V corta com V. Sobra 1/3. H1 ao cubo, copia. 6 ao cubo dá 216. Raiz cúbica de 9 ao cubo dá 9. Continuando, 216 por 9 vai dar 24. E o resto, copia. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar em cruz. H1 ao cubo vezes 3 é igual a 24. Passo o 3 dividindo, 24 dividido por 3 vai dar 8. Ou seja, H1 ao cubo dá 8. E se H1 ao cubo dá 8, H1 vale 2, porque 2 é o número que elevado ao cubo dá 8. Olha que legal, pessoal. A gente já descobriu quanto vale essa alturinha. Se eu descobrir quanto vale o H2, acabou o problema. Basta agora que eu faça apenas H3 menos o H2, quando eu descobrir o H2, que você automaticamente vai achar a altura desse tronco, que é o tronco que contém a base da pirâmide. Olha o que eu vou fazer. V2 sobre V3 é igual a H2 sobre H3 ao cubo. A mesma lógica que a gente usou aqui. Pessoal, V2. Quanto vale V2? V2 é o volume
desta pirâmide média? Quanto vale o volume da piramidezinha? V. Quanto vale o volume desse tronquinho? V também. Quanto vale V mais V? 2V. Então nós temos que V2 vale 2V. E quanto vale o volume dessas três fatias? 3V. Isso significa que 2V sobre 3V é igual a H2 ao cubo sobre H3 também ao cubo. Quanto vale H3 ao cubo? Vale 6 sobre raiz cúbica de 9 ao cubo, ou seja, 6 ao cubo sobre raiz cúbica de 9 ao cubo. Mesma coisa que a gente fez aqui, pessoal. V com V, corta, corta, sobra 2/3. Copia esse cara, e aqui a gente já sabe que vai dar 24. Não precisa fazer as contas de novo. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar em cruz. Vai ficar, então, 24 vezes 2, 48. 3 vezes H2 ao cubo, 3H2 ao cubo. Pego esse 3 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Ficou então que H2 ao cubo vale 16, ou seja, se eu tirar a raiz cúbica dos dois lados, vai ficar então que H2 vale raiz cúbica de 16. Deixa desse jeito. Agora acabou o problema, porque você já sabe quanto vale H2. H3 menos H2, um abraço. Então vamos lá. H3 você sabe que é 6 sobre raiz cúbica de 9, e H2 você acabou de descobrir que vale a raiz cúbica de 16. Faça as contas e seja feliz. Para facilitar a sua vida, eu vou primeiro racionalizar esses caras. Então vamos lá. 6 sobre raiz cúbica de 9. Multiplica em cima e embaixo por raiz cúbica de 3 elevado a 1. Nerk, eu não entendi. Por que você multiplica por raiz cúbica de 3 elevado a 1? Conforme nós já aprendemos em radiciação, não pule as aulas do canal. O nosso objetivo é fazer raiz cúbica de alguma coisa ao cubo. Como a gente tem raiz cúbica de 3 ao quadrado, por qual número eu preciso multiplicar esse 3 ao quadrado para chegar no 3 ao cubo? 3 elevado a 1. Tranquilo? Então eu multiplico em cima e embaixo por raiz cúbica de 3 elevado a 1. Obviamente, esse cara vezes esse vai dar raiz cúbica de 3 ao cubo. E 6 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 1 é 6 vezes raiz cúbica de 3. Como é 3 elevado a 1, não precisa nesse caso colocar 1. Deixa desse jeito mesmo. Galera, raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. E em cima, copia. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 o quê? 2 raiz cúbica de 3. Agora a gente vai simplificar a raiz cúbica de 16. Olha que legal. Se você fatorar o 16, você vai chegar em 2 à quarta. E eu quero que vocês percebam que nós temos raiz cúbica de 2 elevado à quarta. Se eu quebrar esse 2 à quarta em 2 ao cubo vezes 2 a 1, note que eu vou ter raiz cúbica de alguma coisa elevado ao cubo. Eu posso tirar esse 2 da raiz. Ficou então 2 que multiplica, esse cara fica na raiz cúbica de 2 elevado a 1. Como é 2 elevado a 1, eu não preciso colocar 1. Fica então 2 raiz cúbica de 2. Isso significa que H3 menos H2 é a mesma coisa que 2 raiz cúbica de 3 menos 2 raiz cúbica de 2. Note que eu consigo deixar o 2 em evidência. Ficou então 2 que multiplica raiz cúbica de 3 menos raiz cúbica de 2. Isso corresponde à alternativa D de desgraça. Beleza, pessoal? Valeu então.